Agora, nós recebemos aqui a Luciana Iquedo, que nós já recebemos você tantas vezes, Lu, tudo bem, para falar sobre planejamento. E tem aquele meme daquele menino que chega da escola e a mãe fala: e aí, você vai voltar amanhã na escola? E ele fala: acho que vou, porque eu não aprendi tudo hoje. Aí quando você volta, é porque eu acho que a gente não aprendeu tudo. A gente vive se atrapalhando, o ano vai, ano vem, a gente se atrapalha, Lu. Pra gente reforçar, né? É sempre bom reforçar e trazer aqui as boas mensagens. É organização. Organização e planejamento, a visão de construção do futuro. É assim. É assim. Ô Lu, mas num país em que, por exemplo, a gente acaba de falar aqui de uma porcentagem da população gigante que não tem dinheiro nem para o gás, como é que a gente pode falar de organização para evolução financeira? Sim, é justamente porque esse é o único caminho. Muitas pessoas pensam que o planejamento financeiro, a organização financeira é para quem tem muito dinheiro, mas é justamente para quem não tem dinheiro sobrando. Porque quem tem muito, tem excesso, tem dinheiro ali, né, saindo pelos bolsos, né? Tudo que ele fizer de errado não vai ter uma consequência tão séria. Agora, quando a gente fala ali, Vinícius, de dinheiro contadinho, que falta para o gás, que falta para a luz, que às vezes vai passar lá no caixa do supermercado e tem que devolver, aí a gente tem que se preocupar e entender bem de dinheiro para a gente não cair nesse tipo de situação. Que não dá para ser feliz, né? Tendo que devolver as compras no caixa, não dá. E mesmo quem tem dinheiro, que perde, todo mês perde um pouco, a piscina pode ser fundo quanto for. Se o ralo estiver aberto e a torneira fechada, um dia ela seca. Sim, já era. E a gente tem que entender a troca que a gente faz, né? A gente troca horas de vida por trabalho e trabalho por dinheiro. Se eu desperdiço dinheiro, gente, no final do dia eu estou desperdiçando o quê? Horas de vida, que é o dom mais precioso que eu tenho e que não dá para pedir depois uma prorrogação, né? É o que é. E aí, Lu, como que a gente começa, vamos lá, com as pessoas que já estão endividadas? Por onde eu ataco as minhas dívidas? Sim. A primeira coisa, Vinícius, é parar de sair com aquele ciricutico desesperado e vou ali jogando os boletos para cima e sorteando qual que eu vou pagar. Eu tenho que parar, pegar todas as dívidas, faz isso agora, bloco de notas do celular, o velho caderno com a caneta ou a planilha e listo tudo que eu devo, as taxas que eu estou pagando e como isso está impactando o meu dia a dia. Porque tem dívidas que elas são muito caras. Então, quando eu falo, por exemplo, da dívida do cartão de crédito, sabe a fatura que chega e a gente olha e fala assim, não é possível, não fui eu que gastei isso daqui. Aí quando a gente olha o parcelamento das blusinhas, da farmácia, tá tudo lá, fui eu mesmo, né, das compras nos sites chineses, você fala, pô, fui eu mesmo que gastei isso daqui, e a pessoa não paga no dia e ela atrasa, a gente tá falando de juros que chega a 450% ao ano. Imagina, se eu faço um investimento, a rentabilidade é de 15% ao ano e eu falo de uma dívida que me custa 450% ao ano. Eu não tô falando errado, tá, gente? É isso mesmo. Então eu preciso parar, listar e fazer um plano para fazer essa quitação. Então, primeiro, escreva. Veja o quanto você ganha, o quanto de fato entra, o quanto de fato vai sair, ou o quanto você vai fazer para sair e aí tentar trabalhar para sair menos. Tem dívidas que são mais caras, tudo tem preço, até o dinheiro tem preço. Exatamente. As pessoas às vezes não se atentam a isso, né, Lu? Exato. E um erro que eu vejo que é muito comum é a pessoa não parar para fazer esse balanço, ela vai recebendo, vai pagando as dívidas, o que sobra não é suficiente para ela continuar vivendo e ela vai fazendo mais dívidas, porque ela usa o limite do cheque especial ou não paga a fatura do cartão de crédito novamente e o líquido que sobra no final do mês já não dá mais para ela sair dessa situação. Então, no bloco anterior, você falava aqui, né, trouxe aqui algumas alternativas legais que merecem informação, porque as pessoas às vezes não sabem de benefícios importantes. Existe também no Brasil, gente, a lei do superendividamento. E a gente pode se valer dela quando é um caso que começa a faltar ali pro essencial. A gente tem as contas que não dá pra gente ficar sem pagar, né? O gás, a luz, o supermercado, o aluguel. Então é importante que a gente saiba que tem caminhos alternativos. Ô Lu, diante do que você falou, a gente deve pagar a dívida que nos é mais cara
mas não necessariamente a maior ou a menor, é aquela que está mais cara, é isso? E na verdade não significa que eu devo quitá-la. De repente eu posso juntar todas as minhas dívidas, fazer um novo plano, parcelar no longo prazo e conseguir um valor de parcela que encaixe no meu orçamento. E outra dica importante, a gente tem aí muitas pessoas que vão receber a primeira parcela do 13º amanhã, né? Mas não fala sorrindo assim porque eu não recebo. Você não recebe, você é PJ. Meu Deus do céu, que inveja. Eu sinto falta disso. Sabia quando eu lembro que eu já fui CLT e que hoje não sou mais, gente? O que eu mais sinto falta? Do ticket refeição, do convênio médico e do 13º. Ai, meu, como é gostoso o 13º, eu não tenho mais isso. Mas eu pago o 13º, viu? Nossa, mas enfim, o 13º a pessoa vai receber, ele deve atacar as dívidas com esse dinheiro, deve guardar para o começo do ano. O que ele faz com o 13º? A primeira coisa é parar e fazer essa avaliação, porque, gente, a emergência, ela vai continuar acontecendo. Então, eu tenho que saber que o cano da pia da cozinha vai estourar, de repente alguém bate na televisão, ela cai e quebra, né? Eu vou ter uma emergência que são coisas da vida e vão continuar acontecendo. Então eu tenho que estar preparado para essas emergências e se eu uso todo o recurso que eu tenho disponível para isso, amanhã eu vou me endividar de novo. Então, por isso que eu gosto desse olhar de longo prazo, né? Então, às vezes é preciso parar, renegociar a dívida inteira com uma parcela que caiba no meu orçamento, aí eu tenho que projetar, primeira coisa. Segunda, né, não cair nos impulsos da Black Friday amanhã, nem do Natal, nem do Ano Novo, conseguir me controlar para começar o ano de uma maneira mais tranquila. Porque no começo do ano vem aquela pauleira toda, né? Vem. Rematrícula. A rematrícula já foi agora. Criança que espicha e tem que comprar outro uniforme, IPVA, IPTU, é um monte de coisa. E não vale a gente dizer que é surpresa, porque não é, né? A gente já sabe. Ô Lu, mas e em relação ao 13º ainda, tem aqueles feirões do Serasa agora, para todo mundo tentar limpar nome. Aquilo vale a pena? Muitas vezes vale. Tem lá ofertas, gente, que chega a bater 90%. Então, assim, é muita diferença. E eu vi algumas ofertas agora que estão compensando. Então, acho que vale a pena também monitorar isso. São ofertas parceladas, então que também não precisa ali, né, que você tenha o dinheiro todo para liquidar. E vale a pena avaliar isso. Qual que é o percentual de liquidação. Então, eu tive alguns clientes que tiveram 90% de abatimento. E aí vale a pena, sim, já resolver esse problema, tirar da frente e partir para a próxima. Já que a gente está falando do aplicativo do Serasa, deixa eu fazer aqui uma confissão, ou cometer aqui quase uma inconfidência. Vamos lá. Lu, só ontem eu abri ontem o meu perfil no Serasa, eu tenho esse aplicativo há algum tempo já, e lá apareceu uma dívida de uma empresa com a qual eu não tenho relação há 5 anos. E é a Vivo, posso falar aqui, apareceu uma dívida no meu nome na Vivo. Eu não poderia ter saído da Vivo devendo se eu fiz a transferência para Claro. Como hoje sou Claro. E como é que raios eles conseguem pôr uma dívida no meu CPF? Pois é, sabe que tem uma dica legal, Vi? A primeira dica é assim, o aplicativo do Serasa, o site do Serasa, eu acho que é legal a gente ter instalado, é gratuito e ele monitora o nosso score. Então a gente consegue acompanhar se teve alguma evolução, às vezes entra uma negativação que você não imagina, que você desconhece. Outro ponto importante que dá para a gente acompanhar hoje é o DDA, que é o débito direto autorizado. Então, todos os boletos que são emitidos em nosso CPF ou no nosso CNPJ são avisados no nosso banco que a gente tem a conta corrente normal. Então, é legal deixar esse alerta avisado, porque aí nesse caso teria aparecido lá atrás, olha, foi emitido um boleto no seu nome aqui pela Vivo, e você já ligaria lá na hora e contestaria, né? Porque quando existe uma negativação, isso vai afetar o seu score, vai afetar lá o seu score, o seu crédito lá no Serasa, né? E isso pode fazer com que você ou pague mais caro num dinheiro a prazo, ou que você tenha um crédito negado. Então, e como é que esses caras conseguem emitir negócio no meu nome seu? E diz que é uma dívida de outubro. Como é que de agora? Né? Eu não fui nem ao shopping no mês de outubro, eu acho. Então, assim, como é que esses caras conseguem esse negócio? Se tá no Serasa,
não entraria no Serasa se não fosse realmente estar vivo, não é isso? Exato, e se não fosse negativado. Agora, também o Serasa tem algo muito legal, que ele oferece um serviço que mostra se houve vazamento dos nossos dados. Então, ele mostra se teve vazamento na Deep Web, se outras pessoas tiveram acesso a dados sensíveis. E, gente, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, agora no final de ano começa, né? Vem aqui, quer concorrer a uma mobilete, quer concorrer a uma pipa, preencha aqui seus dados. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nos locais onde a gente compartilha dados sensíveis que podem ser utilizados por outras pessoas para contratar as coisas no nome da gente. Você falou de DDA, num dos meus bancos que eu tenho conta, apareceu um DDA, 3 boletos de R$384 mil. Minha nossa, comprou o quê? Uma casa? Pois é, não comprei. Uma Porsche. Então, e aí? Aí eu simplesmente falei, não é meu. Eu só coloquei que não é meu. O cara tá maluco. Mas é legal olhar quem que foi o emissor e, de repente, entrar em contato e contestar, né? Pode ser ali uma tentativa de golpe, mas também pode ser alguém que comprou. O golpe de quem emitiu o boleto, né? Mas pode ser também uma questão de alguém fraudulento, uma compra fraudulenta. Que pode ter acontecido, por exemplo, com o meu documento numa loja aí dessa Vivo, sei lá o quê, porque eu não fui lá. Exato. E quando é uma operadora de serviço, é ainda mais complexo, né? Porque o cara comprou, de repente, um celular e sabe-se lá o que ele está fazendo com isso. Pois é, olha, e eu passei por isso. Aconteceu ontem à noite, até porque eu estou numa briga com uma outra empresa aqui da região, que fornece gás, eu não preciso ficar dando nome aos bois, estou com uma briga danada com eles e posso falar isso, também foi até motivo de matéria aqui na Vanguarda, que essa empresa está com preços exorbitantes e eu falei, como é que eu vou pagar você se você está cobrando essa fortuna? Absurdo. E é por isso que eu fui olhar o Serasa e aí aconteceu isso. Bom, deixa eu ver pergunta aqui para a Lu Iquedo, que está falando com a gente hoje, exatamente sobre como se organizar para não perder o pé, não vá comprar na emoção, não seja emocionado. Belita Pink. Olá, boa tarde. Gostaria de saber qual o caminho quando a pessoa é autônoma e a renda teve uma queda, ficando com as contas básicas em atraso. O que fazer? Olha, eu acho que o ponto muito importante aqui é saber que o que é conta básica a gente não pode ficar sem. E ter a conta de energia elétrica cortada, ter a conta de gás, de internet cortada, isso acaba com a nossa vida. Tomar banho gelado não dá, né? Tá chegando o verão, mas não dá. Então é importante aqui tentar renegociar com o emissor da conta. E você trouxe o exemplo aqui, também era uma conta básica. Aí é legal da gente saber que assim, o que é conta básica, gente, a gente não consegue cortar. Não é como dizer assim, vou cortar o meu deslocamento pelo Uber ou vou deixar de pedir comida fora. Eu simplesmente não posso cortar. Então é importante que eu monitore. E sabe que hoje em dia a gente tem um hábito de colocar tudo em débito automático? E às vezes quando a gente vai perceber, a gente já pagou aquele preço exorbitante, não fez nenhuma reclamação, né? Então também monitorar isso é importante, monitorar os valores, né? Luciana Iquedo, volta? Você sempre! Volta, por favor, sempre um prazer. É sempre um prazer falar com você e ouvir a sua calma diante das dívidas que às vezes nos arrancam os cabelos, mas é importante a gente ter calma e, como você disse, escolha suas batalhas, como já dizia naquele livro da Arte da Guerra, escolha suas batalhas. Exatamente. Vá no mais caro, renegocie, senta, escreve, veja. Não seja emocionado na hora da compra, é isso. Obrigado, Lu, muito obrigado. Volte sempre, viu? Muito obrigada.